Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso último vídeo de revisão de processo civil desse semestre. Lembrando que esses vídeos são uma forma de complementar o estudo de vocês, então não deixem também de ler o código, ler a doutrina e o que o professor Fred passar em sala de aula. O meu nome é Beatriz Nogueira, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Direito do Unisal em Lorena. Aqui embaixo vocês podem ver o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Ou então, via WhatsApp com o número que eu mandei para vocês no grupo da sala. Não deixem também de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de outras revisões e alguns outros eventos do curso. Na aula de hoje, a gente basicamente vai falar sobre teoria geral da execução. Passando aí pelas espécies de execução, quais são os títulos, princípios, tudo isso para a gente entender melhor lá na frente as execuções em espécie, que é uma matéria que cai muito na OAB. E antes da gente falar sobre os tipos de execução, qual é o procedimento, é necessário a gente tratar dos princípios. Quais são os princípios que regem esses procedimentos que são voltados para a satisfação do direito? O primeiro princípio que vocês estão vendo aí é o princípio do exato adimplemento. Isso significa que o procedimento de execução ou cumprimento de sentença, ele tem que ter uma isonomia. É uma proporção justa e adequada para aquela satisfação. Não é permitido, nessas situações, excesso. O próximo princípio é o princípio da disponibilidade. Segundo a doutrina, esse princípio significa que a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido a apresentação de embargos, que é a defesa da execução, é possível desistir desse procedimento, já que ele se baseia no interesse do credor. Depois que apresentou os embargos, que é a defesa da execução, ou a impugnação, no caso do cumprimento de sentença, é possível desistir do procedimento desde que tenha a anuência do devedor. É basicamente o que a gente vê no processo de conhecimento quando o autor quer desistir da ação. Entretanto, é importante destacar aqui para vocês que se o credor ele desistir daquele procedimento satisfatório, é possível a renovação da execução. A questão da disponibilidade também está relacionado a essa cobrança poder ser no todo ou em parte dessa referida dívida. Já o princípio da utilidade significa que a execução ela tem que trazer proveito para o credor. Se não for assim, não há por que continuar com aquele procedimento. Já o princípio da menor onerosidade significa que, se o credor ele puder promover o procedimento de diversas maneiras, ele deve escolher, e se não o fizer, o juiz deve determinar que seja feita da forma menos onerosa para o devedor. Porque aqui a gente traz aquela questão da vedação ao enriquecimento ilícito. Então, esse procedimento ele serve sim para satisfazer um direito, mas ele também não pode onerar demais a outra parte, sob pena de ser causa de enriquecimento ilícito, que é vedado pelo nosso ordenamento. Dessa forma, esse princípio ele impede o comportamento abusivo do exequente e vai assegurar o princípio da boa-fé também. Agora, o princípio da proporcionalidade, que está presente lá no artigo 776 do Código de Processo Civil. Ele significa que há um equilíbrio entre o princípio da utilidade e da menor onerosidade.
Então, a gente deve fazer um balanço sobre essas situações fáticas durante o procedimento. A execução ela tem que ser justa, ela tem que satisfazer o direito, como eu já vim falando com vocês, mas ela não pode causar o enriquecimento ilícito e o empobrecimento de outra parte. Assim, a tutela, esse pedido tem que ser específico. O último princípio que a gente vai tratar hoje é o princípio da adequação, presente no artigo 773 do Código de Processo Civil. Quando a gente fala em adequação, a gente está falando de medidas executivas adequadas às peculiaridades daquele caso concreto. Então, a gente tem que utilizar de formas, de métodos que sejam coerentes com aquela situação. Por exemplo, quando a gente tem uma execução de alimentos, tem a possibilidade em um dos procedimentos de ter a prisão do genitor. Isso é uma forma adequada segundo o Código. E a adequação também, ela indica que o juiz, de ofício, ele pode tomar certas medidas que ele acreditar serem necessárias para dar andamento àquela execução, como, por exemplo, apreender algum objeto. A doutrina, ela traz outros princípios, mas eu quis elencar aqui para vocês os que são mais comentados, os mais importantes, mas também é importante falar para vocês ficarem de olho no que o professor Freire passa. Ele fala muito também sobre efetividade, concentração dos poderes do juiz, da boa-fé, da cooperação. Tendo em mente esses princípios que a gente viu, eu queria conversar com vocês agora sobre as espécies de execução. Quais são os procedimentos satisfatórios que a gente tem no Código de Processo Civil? E existem dois. A execução judicial, que a gente conhece como cumprimento de sentença, e a execução extrajudicial, que a gente tem aí uma ação de execução. E qual que é a diferença entre elas? No cumprimento de sentença, a gente tem uma forma de satisfação imediata. Ou seja, na mesma linha, eu vou ter o processo de execução. E aí, a gente tem cumprimento de sentença quando a gente tem os títulos executivos judiciais. Então, por exemplo, a sentença que é dada no processo judicial, a sentença que é dada lá no procedimento da arbitragem, dentre outros. Se vocês abrirem o artigo 515 que vocês estão vendo aí, vai mostrar uma lista de quais são os títulos considerados judiciais. E é bom a gente dar uma decoradinha nessa parte, entender essa parte, porque fica muito mais fácil na hora das questões. Já a execução extrajudicial, que é a ação de execução, ela decorre de um título executivo extrajudicial, como, por exemplo, cheque, nota promissória, duplicata, que aí a gente vê lá em empresarial. No caso da execução, ela é um procedimento autônomo, é um processo autônomo. Ele é vinculado a esses títulos, mas ele não teve um processo de conhecimento antes, como é o caso do cumprimento de sentença. E aí, como eu falei, o fundamento da execução é ter um título executivo extrajudicial ou um título executivo judicial. Só que, o que é necessário para identificar um título? Além do que está lá presente nos artigos do CPC, é aquela listinha que eu comentei com vocês. O título ele precisa ser líquido, certo e exigível. Que são as características que a legislação traz. Isso porque, quando a gente tem esses procedimentos de satisfação, não vai ter um procedimento de conhecimento antes. A gente não vai discutir se aquele direito é cabível ou não, porque já está comprovável que é.
Só que para ter essa comprovação, é necessário essa questão da liquidez, da certeza, da exigibilidade. Porque só assim o título ele vai ter eficácia. Nessa parte, para a gente entender, é bom vocês abrirem o artigo 783 do CPC. Quando eu falo que um título ele é líquido, é porque eu tenho certeza do quanto é o valor ali daquele título. Ele é certo quando é identificado o objeto, que é, exemplo, a gente tem um contrato e aí eu tenho lá a obrigação que deve ser cumprida, é uma obrigação certa. Exigível, ou seja, ele tem que ter força de título. E quem tem força de título é quem está lá nos artigos que a gente viu no slide anterior. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês que o contrato é um título executivo extrajudicial. Só que, para ele ser exigível, é necessário, segundo a legislação, terem duas testemunhas. Caso contrário, ele pode ser líquido, ele pode ser certo, mas ele não vai ser exigível, porque ele não tem essa formalidade da lei. A nota promissória, por exemplo, ela tem vários requisitos na própria lei das notas promissórias sobre como deve ser preenchido. Se não tiver os campos preenchidos corretamente, ele não vai ser exigível. Quais são os títulos extrajudiciais? Os títulos de crédito, como eu já tinha falado, cheque, duplicata, nota promissória, os documentos públicos, o documento particular com duas testemunhas e a certidão de dívida ativa, que aí nesse caso a gente vai ter a execução fiscal, que é no caso de tributo, que é lá em tributário, a gente vê em tributário e não em processo civil, mas ela também é um título considerado extrajudicial. E o principal requisito do procedimento de satisfação, tanto do processo autônomo, né, da ação de execução, como do cumprimento de sentença, é o inadimplemento do devedor. Nessa parte, vamos dar uma olhadinha no artigo 786 do Código de Processo Civil. O devedor ele é inadimplente quando ele não satisfaz aquela obrigação líquida, certa, exigível, constante num título executivo extrajudicial ou judicial. Se o devedor ele adimplir com a sua obrigação, falta interesse no cumprimento de sentença e na ação de execução. E outra característica que demonstra o inadimplemento do devedor é o vencimento daquela obrigação. Se eu tenho uma obrigação vencida e não paga, eu tenho inadimplemento do devedor. E aí a gente precisa dar uma lembrada nos tipos de obrigação, que a gente vê lá no segundo ano, se eu não me engano. A gente tem a obrigação com prazo de vencimento, em que o devedor estará em mora, desde que não satisfaça a obrigação na data estabelecida. Ou eu posso ter uma obrigação sem termo de vencimento, em que há necessidade de que o devedor seja notificado para poder constituir a mora. Então, se eu não coloquei um prazo naquela obrigação, eu preciso mandar uma cartinha para o devedor falando, você está em mora porque você não cumpriu sua obrigação. E aí sim começa a ser considerado inadimplente. E quando eu tenho uma obrigação de não fazer, o inadimplemento do devedor ele começa desde o dia em que se praticou o ato que ele não deveria fazer. Por exemplo, se eu moro num prédio e eu tenho uma regra de condomínio em que eu não posso construir uma varanda. É uma obrigação de não fazer, não construir uma varanda no meu apartamento. Se eu vou lá e eu construo essa varanda,
eu, a partir desse dia, já sou considerada inadimplente. Agora vamos conversar um pouquinho sobre um princípio também, que eu não falei antes, que eu quero especificar melhor com vocês, que é o princípio da patrimonialidade. Ou seja, os bens respondem pela dívida. Então, quando eu tenho uma execução ou um cumprimento de sentença, o que vai fazer com que eu receba aquele valor são os meus bens. A única exceção é no caso dos alimentos, que a gente tem a possibilidade de prisão. Demais hipóteses são apenas os bens respondem por essa dívida. E aí, eu acho interessante tratar com vocês quais são os bens que não estão sujeitos à execução, porque geralmente é isso que a OAB cobra. A OAB quer saber qual bem que não vai entrar ali. E aí tem uma listinha aqui no artigo 833 do CPC. Esses bens, eles não estão sujeitos à execução porque são considerados questões de ordem pública, que podem ser discutidas a qualquer tempo e não seria cabível utilizar esses bens em execução. Outro ponto importante também, que a gente vai analisar agora inciso por inciso, são os princípios que a gente viu lá no começo, principalmente da menor onerosidade. Quando eu estou falando aqui que eu não posso, que não está sujeito à execução o salário, é porque eu preciso do meu salário para eu poder desenvolver, né, a minha vida, pagar minhas contas, comprar comida e etc. Basicamente, os bens que estão sujeitos à execução são os bens presentes e futuros, os que já existiam quando o débito foi contraído, mas que foi alienado posteriormente. Aí, nesse caso, a gente tem fraude contra credores, mas acaba sendo sujeito à execução. Pode ser penhorado também, por exemplo, na execução, as cotas dos sócios, os bens herdados depois da partilha, e também os bens do devedor em posse de terceiro. Então, se o devedor ele tem uma casa de aluguel, essa casa está em posse de terceiro, mas ela também pode entrar aí na execução tranquilamente. Então, voltando aqui aos bens que não estão sujeitos à execução. Os bens inalienáveis declarados não sujeitos à execução. O bem de família, que a gente vê lá no direito de família no semestre passado, que tem a lei do bem de família ou a sua instituição por vontade do titular daquele bem. Os bens de uso pessoal, por exemplo, um dentista que ele tem todos aqueles aparelhos que ele utiliza na profissão dele, então ele não está sujeito à execução. Como eu acabei de falar para vocês, o salário é por uma questão de subsistência. Os instrumentos utilizados no exercício da profissão, que acaba entrando aqui nos bens de uso pessoal. E eu lembro que nos bens de uso pessoal também entra as questões de, por exemplo, roupa, o seguro de vida, os materiais em obras em andamento. Então, se você está construindo a sua casa e você está sofrendo processo de execução, pode ficar tranquilo que você vai terminar a sua casa. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Aqui, né, a gente tem que assegurar o princípio constitucional, a utilização da terra, a propriedade. E é bacana que a pequena propriedade ela tem outras formas de proteção. E se essa pessoa que tem uma propriedade rural e ela trabalha, né, familiar, se você tira esse bem durante a execução, essa família ela perde tudo que ela tem. Então aqui não seria, se não existisse esse inciso, a gente estaria tendo aí um problema com o princípio da menor onerosidade, porque a gente tiraria tudo dessa família. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social.
A poupança até o limite de 40 salários mínimos. Muito, muito, muito importante esse último inciso. Por quê? Vocês vão ler, além do inciso, do caput, os parágrafos também. Se eu não me engano, o parágrafo 2º desse artigo, ou o primeiro, mas vamos ler tudo, diz que, nesse caso aqui, a poupança ela pode sim estar sujeita à execução quando eu tenho uma execução de alimentos. Outra questão que não está aqui, está em outro artigo do Código, se eu não me engano, é o 866 do CPC, fala sobre a questão do lucro das empresas, se é possível entrar na execução, ser penhorado. E a resposta é sim, é possível. Entretanto, não é possível 100%. É necessário deixar ali um pouco do lucro para aquela empresa se manter visando todos os princípios que a gente já conversou hoje. Eu lembrei desse ponto agora, que não está nesse artigo, porque caiu numa questão da OAB, que vai sair no próximo vídeo. E é possível cumular execução? É possível um mesmo devedor dever para o mesmo credor e fazer tudo no procedimento? E a resposta é sim, segundo o artigo 780 do CPC. Mas a gente tem esses requisitos que vocês estão vendo aí. Mesmo executado, que é o devedor, mesma competência e o mesmo procedimento. Então, exemplo. Eu estou falando muito com vocês de ação de alimentos, né? De execução de alimentos. A execução de alimentos ela tem 2 ritos diferentes. O rito da penhora de bens e o rito da prisão. Não é o mesmo procedimento, então não teria acumulação de execução nesse caso. Mas é a mesma competência, porque a gente tem as mesmas regras de competência nesse caso. Quando a gente fala de competência, tem 2 questões a serem analisadas. Quando eu tenho um título executivo judicial, a competência do cumprimento de sentença vai ser a mesma do juízo de origem do procedimento de conhecimento. Então, eu vou ter meu processo, a minha ação, por exemplo, vou ter minha ação de alimentos e meu cumprimento de sentença vai ser na mesma comarca que eu fiz essa ação de alimentos. Já quando eu tenho um título executivo extrajudicial, a gente tem uma ação autônoma, como já falei para vocês, e aí vai inaugurar a competência. Então, a gente vai ter que seguir essa regrinha de competência. Geralmente, nos casos de título executivo extrajudicial de ação de execução, a competência é a do local do pagamento ou do domicílio do réu. Como eu falei para vocês, a execução, o cumprimento de sentença, ele tem que ser efetivo, porque ele tem que satisfazer aquele direito. Então, é possível também escolher o local nas situações, quando você troca competência, para dar andamento a essa ação. No local onde se encontram os bens, no local em que deveria ser realizada a obrigação de fazer, ou, como já falado, no domicílio do executado. Então, se vocês verem uma perguntinha sobre a questão de cumulação da execução, é possível, desde que sigam esses requisitos. Lembrando aí das questões de regra de competência. Vamos falar agora um pouquinho sobre liquidação de sentença. Como eu falei com vocês no comecinho, o título deve ser líquido. Porém, às vezes, ele não é. E aí, nessas situações, a gente vai precisar fazer esse procedimento de liquidação de sentença. Importante, a liquidação de sentença, ela só é possível no cumprimento de sentença. Então, quando eu tenho um título executivo judicial, quando eu tenho uma ação de execução, quando eu tenho um título executivo extrajudicial, não é cabível liquidação de sentença. Resumindo,
para ficar bem cravado isso na cabeça de vocês. Liquidação de sentença só quando eu tenho cumprimento de sentença, quando eu tenho um título executivo judicial. A gente tem duas formas de liquidação, como vocês podem ver, que é por arbitramento ou pelo procedimento comum. No caso de por arbitramento, é bom vocês darem uma olhadinha nos artigos 509 e 510. Ela vai ser determinada pelo juiz ou acordado pelas partes. Decorre da natureza do que foi decidido em sentença, naquele título executivo judicial. É para apurar o quantum da obrigação. O juiz ele vai intimar as partes para apresentar os documentos que vão indicar o valor. Se mesmo assim não for possível auferir esse valor, vai ser feito perícia. Depois dessa verificação, o juiz estipula o valor e aí vai dar início ao cumprimento de sentença. É como se a gente desse um pause no cumprimento de sentença só para a gente entender o valor para poder dar andamento. Já o procedimento comum é também chamado de por artigos. Vamos dar uma lida aí nos artigos 511 e 512 do CPC. É quando eu tenho uma obrigação genérica que vai ser determinada. O juiz ele intima a parte contrária para contestar a apresentação dessas contas. Não sabia ao certo qual era a obrigação. É quando eu tenho, são os casos de pedido genérico, que é possível pelo código. Então, por exemplo, o Pedro requer o pagamento de seu tratamento médico. O juiz ele concede. Na liquidação, o Pedro demonstra necessitar de reparação estética e de fisioterapia. Só que vai ser necessário que João ele comprove essas despesas. Eu acho que eu até troquei o nome do personagem, gente, desculpa. Mas enfim, essa pessoa que está doente, que venceu a ação, ela vai necessitar comprovar as despesas. Então, assim, não tem o valor certo, porque essa despesa pode variar ao longo do tratamento. Importante aqui, gente. Tem essas duas formas, por arbitramento ou por procedimento comum. Caso eu dê entrada a uma das formas e não era correta, então se eu entro por arbitramento, mas era por procedimento comum, por exemplo, não tem problema nenhum, porque aqui a gente aplica o princípio da fungibilidade. Ou seja, o juiz ele vai receber a petição e vai julgar conforme for o procedimento adequado. Se eu tiver uma sentença que ela tem uma parte líquida e ela tem uma parte líquida, o que vai acontecer? A parte líquida será feita o cumprimento de sentença e a parte líquida será liquidada através do procedimento de liquidação em autos apartados. Então, vai ficar penso ali aquele processo. Bom, gente, esse foi o nosso último vídeo desse semestre. Eu espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês a tirar as dúvidas, a entender melhor o processo civil, que é uma matéria tão legal e tão importante. Qualquer coisa, me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda um e-mail. Eu estou 100% à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais.